começámos, agora será a parte da apresentação do tema. Eu estruturei mais ou menos esta primeira parte como se fosse um encontro, mais ou menos. Né? Começámos com o acolhimento, já estamos todos aqui, depois com uma oração inicial, neste caso a leitura da Bíblia, do Salmo 100, duas partes do Salmo 119, que nos vai introduzir depois ao tema, que é a Palavra de Deus. Continuamos. Eu ponho aqui sempre este pensamento que convém que sempre que programamos algum encontro, pensemos no tempo. Claro que aqui não vamos, se calhar, concluir este tempo, mas é para dizer que convém ter sempre uma referência. Também é um público especial, não é? Claro. Caso é só. Quer que eu leia? 117 ao 112. Isto é para ter lugar, porque não temos Bíblias. Quanto amo a tua lei, todos os dias eu a medito. O teu mandamento torna-me mais sábio que os meus inimigos. Faço o meu para sempre. Sou mais sensato que todos os meus mestres, pois meditei as tuas exigências. Tenho mais discernimento que os anciãos, pois observei os teus preceitos. Evitei todos os caminhos do mal a fim de guardar a tua palavra. Não me desviei das tuas decisões, pois foste tu que me instruíste. Quão doces são as tuas ordens para o meu paladar, mais que mel na minha boca. Graças aos teus preceitos tenho discernimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. Tua palavra é lâmpada para os meus passos, luz para o meu caminho. Jurei e o confirmo observar as tuas justas decisões. Estou por demais humilhado, Senhor, faz-me reviver segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a oferenda das minhas preces. Ensina-me as tuas decisões. Em constante perigo da minha vida, não esqueci a tua lei. Infiéis prepararam-me uma cilada, mas não errei longe dos teus preceitos. Tuas exigências são para sempre minha herança, são a alegria do meu coração. Aplico-me em praticar os teus decretos, é a minha recompensa para sempre. Este Salmo 119, depois cada um pode rezar ou voltar a rezar em casa, tem a relação com esta palavra de Deus, que é pão, que dá alimento para a nossa vida, que dá gosto também, que dá sabor à nossa vida, daí vem a sabedoria para a nossa vida, é a luz, a lâmpada, a luz para os nossos caminhos, que nos conduz, que dá sentido, que orienta a nossa vida. É um pouco aquilo que também refletimos já na Eucaristia, a palavra de Deus que está na Bíblia, não é? E é esta estrela que tem que estar sempre no centro da nossa vida e que nos leva ao encontro com Cristo. E por isso o tema que vamos apresentar é sobre a palavra de Deus, mas inicialmente na catequese, mas o que eu gostaria era dividir-nos em grupos e primeiro fazer, olhando para a experiência, claro que nem todos têm ainda a experiência de catequese familiar, mas os grupos que já fizeram ou que estão a fazer a experiência com esses grupos de pais, olhando para a experiência, para a caminhada que já fizeram alguns pais, ver que aspectos positivos é que nesse confronto com a Bíblia, com a Palavra de Deus, sabemos que em cada encontro de pais está estruturado de tal forma que parte da experiência humana, depois um aprofundamento já dessa experiência e a Palavra de Deus vem iluminar as preocupações, as inquietações, as partilhas. Então, até que ponto é que vocês veem aspectos positivos, mas também limitações, dificuldades na apresentação da Palavra de Deus e fazer com que essa Palavra de Deus chegue ao coração daqueles adultos?
quem diz aos pais também se diz às crianças, não é? Porque as crianças ainda estão numa fase muito inicial, não é? Mas também tem a ver com toda a catequese. Então o que eu sugeria é que em grupos, e se calhar dividíamos em 3 grupos, senão também são muito pequeninos, começamos a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Assim dividimos em 4 grupos. É melhor dividirmos em 3. Eu disse 3 e contei 4. É melhor dividirmos em 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. E eu já estava no... E então em cada grupo há aqui uma grelha, uma folhinha que eu vou distribuir. Alguém fica como porta-voz do grupo e também como secretário do grupo. E então toma nota desta folhinha que tem a experiência de leitura da Palavra de Deus no grupo de pais. Isto pode ser na catequese, outras experiências de catequese. Quais são os aspectos positivos e os aspectos negativos? Quer dizer, a Palavra de Deus é sempre positiva. Só que na forma como se confrontam os pais e quando eles estão perante a leitura da Palavra de Deus, como é que eles reagem? Quais são as formas deles reagirem? Será que muitas vezes se predispõem a escutar a Palavra de Deus ou muitas vezes dizem, não, olha, afinal eu já tinha pensado nisto. A Palavra de Deus está a dizer aquilo que ele já tinha dito. Ou será que muitos ficam realmente fascinados, impressionados e a partir dali sentem que orientam a sua vida? Só que um pouco isso. Então, também para não perder muito tempo, no trabalho de grupos, vocês fomos todos refletindo um pouco dos aspectos positivos e negativos. Partíamos com os porta-vozes, faziam aqui uma breve partilha. Convém que seja rápido para não alongarmos muito. Porque esta primeira parte eu vou procurar depois aprofundar no sentido de o que é que nós devemos estar atentos para possíveis leituras erradas da Palavra de Deus por parte dos grupos. E depois como é que podemos levar os grupos a fazer uma leitura saudável da Palavra de Deus. E na parte seguinte, a doutora Luísa faz a apresentação entre a relação entre a experiência humana e a Palavra de Deus. Própria catequese. Grupo 1. De modo muito resumido, enquanto aspectos positivos, destacamos o interesse que os pais revelam em aprender a usar a Bíblia. E esse interesse vem, muitas vezes, do trabalho que eles têm que fazer em família com os filhos. Porque há sempre uma citação bíblica e os pais demonstram depois nos encontros de pais interesse em aprender a usar a Bíblia. E também, quando eles
percebem, é um aspecto positivo quando percebem que é possível pôr em prática aquilo que leem, que o que está na palavra de Deus é possível usarmos na nossa vida. Pronto. Enquanto dificuldades, uma das dificuldades apontadas foi o tempo que demoram a perceber isso, não é? Porque nem sempre percebem que há uma ligação entre a palavra de Deus e a vida real, ou demoram algum tempo a fazer essa caminhada. A dificuldade de não saberem consultar a Bíblia. A dificuldade em interpretar os textos e depois expressar uma opinião sobre eles, e algum desconforto ou resistência inicial perante o uso da Bíblia, que se prende com a questão da dificuldade em entender. Grupo 2, do positivo, um dos grupos que já terá estado a fazer a experiência encontrou pais que já tinham alguma familiaridade com a Bíblia. Depois, na caminhada, isso tanto uns como outros foram notando que a partilha era muito mais espontânea, que o diálogo se tornava progressivamente mais rico, que a palavra ia sendo descoberta de forma diferente e que tudo isto permitia o fomentar da leitura da Bíblia e da oração em família. De aspectos negativos, dificuldades de consultar, procurar na Bíblia, e dificuldades de compreensão dos textos, que por vezes eram superados porque já na experiência até agora já se verificava progresso nestes campos, não é? Portanto, a poder consultar, só aprende, não é? Mas mesmo da própria interpretação. Penso que mais ou menos era isto. Grupo 3. Bem, nós, o nosso grupo, começámos basicamente por fazer o enquadramento do trabalho que o grupo estava a fazer e da capacidade de formação e da intelectualidade das pessoas envolvidas na questão de percebermos depois, de facto, irmos à questão em si, não é? E, de facto, aquilo que chegámos como aspectos positivos é que as pessoas acabaram de tirar as Bíblias da prateleira, não é? Que as estavam arrumadas e não sabiam usá-las, outros nem sequer as tinham e chegaram por fazer a aquisição. Depois, o uso frequente e mais atento da palavra e para perceber como é que funcionava, como é que se fazia. Depois, nos aspectos limites e dificuldades, formação superior da maioria das pessoas, mas com muita dificuldade em manusear a própria Bíblia e o desconhecimento da mesma. E perceberem onde estavam, também fizeram o trabalho de perceber onde é que estavam as dificuldades, quer dizer, tipo um rastreio, uma triagem. Muito bem. Depois eu agradecia que estes apontamentos nos entregassem até para depois fazer um apanhado. Isto também é uma forma de avaliar. E depois que devemos criar uma base de dados com estas avaliações, para enriquecermos e todos ficarmos mais ricos. E onde cada um pode partilhar também aquilo que as experiências que vão fazendo e coisas novas. Talvez uma página do Facebook ou um blog da catequese familiar, vais metendo lá e todos naquele recipiente ficamos mais ricos. Então, a questão, o que nós fomos apurando e quando colocámos a palavra de Deus, também nós próprios, quando nos colocámos perante a palavra de Deus, há um conjunto de perigos que se correm. E era um pouco aquilo que eu gostaria de chamar de atenção, ou seja, como propor a palavra de Deus e aquilo que o animador deve estar atento para que não se corra o risco de, ao fim, não ser a palavra de Deus a falar ao coração das pessoas, mas ser outra coisa, não é? Eu acho que a leitura ou o confronto com a palavra de Deus está em dois extremos, dois perigos onde podemos cair. O primeiro é uma leitura espelho da Sagrada Escritura. O que é isto, a leitura espelho? É quando a pessoa começa a ler o texto bíblico, começa-se a ver a si próprio no texto bíblico e começa-se a justificar a sua condição, a sua vida, a arranjar justificações para aquilo que é no texto bíblico. Não sei se já, com certeza já todos tivemos essa experiência, às vezes no diálogo entre nós, também quando começamos a falar uns com os outros, às vezes alguém, por exemplo, começa a contar uma história.
E depois vemos que outro começa a contar a sua. Não ouviu aquela pessoa que estava a falar. Ou seja, não se escuta o outro, mas vemos nas palavras do outro que estamos a ver a nós próprios. Isto acontece muitas vezes nas nossas conversas. Aconteceu comigo, outros em relação a mim, mas também a mim em relação aos outros. Aquele começa a falar de um assunto, de uma experiência que viveu, e eu começo a ver a minha experiência, já não ouvi, nem saboreei, nem escutei, não é? Aquilo que o outro está a partilhar. E é o erro que muitas vezes acontece também na relação com a Palavra de Deus. Nós corremos o risco de às vezes estar a ver-nos a nós próprios na Palavra de Deus. E não conseguimos escutar a Palavra, aquilo que a Palavra nos quer dizer a nós, não é? E estamos a arranjar justificações. Mas à frente já se aprofunda um pouco esta perspectiva. Aqui é uma palavra, é próxima da vida, até provoca alguma coisa em nós, mas é superficial, ou seja, continuamos a ver-nos a nós próprios e a encontrar no texto bíblico justificações para nós. E só vemos aquilo que se reflete em nós, o resto passa-nos ao lado. Depois, o outro extremo, e isto é uma leitura errada, é um perigo. O outro extremo é uma exegese intelectual, ou seja, é erudita, estudos exegéticos sobre a Sagrada Escritura, e que nós podemos correr o risco de chegar ali e fazer uma exposição de explicação do texto, baseados em autores, com uma exposição muito linda, mas que é apenas erudita e não toca a vida das pessoas. É muito linda, mas não entra, não provoca, não mexe as pessoas, não é? São dois extremos que podemos cair. Não significa que, a determinada altura do nosso processo de catequese, que devem ser usados também, não é? Mas não devemos ficar por aí. Então, três perspectivas erradas da Palavra de Deus estão aqui entre estes dois extremos. Primeiro, a leitura ideológica, ou seja, quem olha para o texto bíblico, e se calhar vocês vão estar percebendo isto no grupo de pais, não é? Ou outro grupo, que ponham as pessoas a refletir sobre a Palavra de Deus, em que cada um procura levar a água ao seu moinho. Ou seja, eu vejo na Palavra de Deus justificações para a minha missão de sacerdote. O outro vê na Palavra de Deus justificações para o seu comportamento com os filhos em casa, como pai ou como mãe. E outro vê como comerciante. Justificações, ou seja, é esta leitura, de certa forma, que falava antes, de espelho. Ou seja, tenta-se buscar ali uma justificação para justificar a nossa vida, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a nossa visão também da realidade do mundo. O outro perigo é uma leitura literal ou fundamentalista da Palavra de Deus, ou seja, procurarmos ver o texto tal qual ele é e nem o trazemos para a nossa vida, nem tentarmos ver o outro lado do texto. Eu pus aqui não fazer transfusão de sangue, no caso, é um exemplo desta leitura fundamentalista das Testemunhas de Jeová, em que, seguindo aquela passagem de Deuteronômio, proibição de derramar sangue, eles levam aquilo à letra e, nem que seja o próprio filho, e nem que esteja em perigo de morte, não o fazem. Mas quando olhamos para as Testemunhas de Jeová, que é um caso comum entre nós, sabemos, e às vezes temos pena, porque eu, como parte, também tive numa paróquia, uma família, que o filho morreu porque não fizeram transfusão de sangue. Mas acontece também entre nós, não é? Há em determinadas situações que nós cristãos também, em alguns aspectos, somos fundamentalistas, não é? Agarramos ao texto, trazemos uma leitura literal do texto para ser fundamentalistas. A outro erro que corremos é a leitura moralizante da Palavra de Deus, ou seja, ver uma leitura muito moral do texto. E este é o perigo que nós corremos geralmente nos grupos, como cristãos, é o perigo mais frequente. Ou seja, estamos a ver no texto, estamos a arranjar aqui justificação e às vezes para apontar o dedo e para ver que outros não fazem assim, que nós fazemos. Estamos a procurar ali uma leitura moral. Então, para termos uma leitura correta da Palavra de Deus, devemos estar atentos que nos grupos
não se caia muito nisto, não é? Podem estar a falar de um texto e num texto começarem a dizer umas pessoas não vão à missa, outras pessoas não fazem isto, outros fazem assim, outros vivem assado. E cai-se nesses erros, não é? Das pessoas começarem a fazer leituras moralistas, fundamentalistas e até leituras para justificarem o seu comportamento e a sua atitude. Mas isto, se calhar, vai acontecer numa primeira abordagem do texto. Depois é importante ir mais dentro, não é? Mais fundo, não é? Então é importante ter um método, ou seja, um esquema, um percurso no confronto com a Palavra de Deus que leva a uma exegese, ou seja, no sentido de uma leitura que deixe que a Palavra fale ao coração de cada um. Claro que aquilo que eu vou referir aqui não tem que ser assim, quer dizer, isto aponta aspectos que é importante seguir na abordagem da Palavra de Deus, mas depois há a liberdade, podemos começar por um lado, por outro, não tem que ser, nada é aqui, digamos, estanque, não é? Pois, conforme os contextos, cada um pode abordar de forma diferente. Então é importante, num primeiro aspecto, haver uma relação afetiva com o texto. E que tem dois momentos. Afetivo, ou seja, a pessoa sentir-se ligada ao texto. Tem que ter dois momentos. O primeiro momento é da impressão e o segundo é da expressão. Ou seja, a impressão é assim, que o texto seja capaz de impressionar a pessoa. Vamos ler um texto da Palavra de Deus e que este texto seja capaz de tocar as pessoas. Provocar as pessoas, uma primeira provocação. Para aqui é importante usarmos técnicas também que nos ajudam. As técnicas podem ser o ambiente, temos que ter um ambiente sereno, de silêncio, será um silêncio mais, para predispor para a escuta da Palavra de Deus, ter uma música, ambiente, técnicas até de declamação e a forma como se lê o texto e se declama o texto, ou se pronuncia o texto, tudo isso é importante para ajudar. Pode ser também um texto representado. Há muitas técnicas que nos vão ajudar a que aquele texto possa provocar. Pelo menos um momento de silêncio, de paz, de serenidade para escutar. Senão, se estamos ali, há uns barulhos e lê-se o texto a correr, isso não impressiona logo, não é? A pessoa. Depois, o segundo momento, que é a expressão, então de deixar cada pessoa falar um pouco daquilo que lhe disse logo o texto, ou seja, um texto lido neste momento, a cada um de nós vai-nos criar logo uma primeira impressão. Então, é importante que cada um me diga uma frase, e há bocadinho falámos, dizer uma palavra, ou dizer uma frase do texto que me disse qualquer coisa, ou o sentimento que despertou em mim. Podia ter, olha, este texto hoje despertou-me tristeza. Há aqui, ou este texto trouxe-me alegria hoje. Cada um falar um bocado daquilo que trouxe o texto. No fundo, é deixar as pessoas reagirem espontaneamente. Claro que não podemos ficar só por esta primeira reação ao texto, que é muito superficial, não é? E no meio desta reação, muitas podem ser aqueles perigos que nós vimos. Uma leitura espelho, ou seja, pode ser também a leitura moral, a fundamentalista, a ideológica. Podemos ficar por aí. Então é importante uma fase seguinte, que é a abordagem analítica, ou seja, uma análise do texto. E esta análise do texto pode ter dois aspectos. Claro que depois aí nos subsídios para os encontros de pais, e também há nos das crianças, há estes que surgem interligados, não é? Estas duas perspectivas de análise. A análise imanente, ou seja, estrutural do texto, significa que o texto tem alguma palavra em relação com um contexto, com um conjunto de palavras, de frases, ou uma frase no contexto do todo o texto, tem as metáforas, tem as imagens, são parábolas. É a forma da análise estrutural da própria estrutura do texto. Por exemplo, muitas vezes até chegar ao ponto de vermos a relação de uma palavra ou de uma expressão com o resto do texto. Por exemplo, procurar o sentido da expressão do reino de Deus. É mais interior o texto. E aqui temos de estar atentos. São textos mais poéticos, textos mais históricos,
textos mais, digamos, mais de parábolas, de histórias, de imagens. Pronto, vemos esta análise. Há muitos subsídios que nos ajudam a este tipo de análise interna do texto. Depois a outra é a análise histórico-crítica, quer dizer, cada texto foi escrito num contexto histórico, na vivência histórica, na relação com Deus de um determinado povo ou de uma determinada pessoa, e para isso nós podemos nos servir de muitos subsídios, atlas bíblico, a introdução à Bíblia. Em algumas catequeses é sugerido também a consulta das introduções à Bíblia, ver o contexto em que foi escrito o texto, mas também o seu autor. Tudo isto ajuda-nos culturalmente também a enriquecer. Desta análise, não é? Depois nos ajuda a entrar na história deste texto, não é? E também no interior, de certa forma, deste texto. Claro que aqui um dos exageros podia ficar só pela análise erudita, mas aqui também o estudo erudito também pode nos ajudar, ou seja, aqueles estudos exegéticos que são lindos também podem nos ajudar a esta análise do texto. Depois é importante uma síntese teológica, ou seja, o que é que este texto, escrito no contexto histórico, que tentava dizer isto e aquilo, agora tem para dizer a cada um de nós. Como é que esta palavra pode ser palavra de Deus para a minha experiência concreta? Ou seja, a primeira experiência da minha vida, ou a experiência da nossa vida concreta, como é que agora esta palavra pode falar à minha vida, à vida da minha comunidade, falar a nós, como conjunto de crentes que tem que se abrir a Deus, não é? E seguir os caminhos de Deus. Perspectiva teológica. E depois da palavra de Deus falar a cada um de nós, é importante também despertar a capacidade criativa. Isto é aquilo que nós falamos geralmente, que é o compromisso de vida, que é levar esta palavra para a vida, não é? E que pode ter dois aspectos. Ou seja, é como se a palavra fosse que entrasse cá dentro, não é? Que iluminasse a minha experiência, agora vai reorientar a minha vida. Vai dar uma nova orientação à minha vida. E pode ser, orienta-se para a ação, ou seja, o meu compromisso na sociedade, a minha visão da sociedade como cristão, da família também, como cristão, não é? Neste caso os pais, eles também terem a consciência do que é ser uma família cristã, no meio em questão, e depois também orienta-os para um trabalho de reelaboração da linguagem da fé. No nosso grupo, alguém abordou a questão da linguagem. Reparem que aqui os pais têm um encontro deles, vão refletir na sua vida, a palavra de Deus vai iluminar a sua vida, mas depois é importante que eles também aprendam a exprimir a sua fé, a sua linguagem de fé. Claro que aqui já tenho, pelo menos, este compromisso já se realiza em casa. O ideal com os filhos, eles vão exercitar muito a sua capacidade de usar esta linguagem de fé. Mas pronto, isto também é importante, que ajudemos os pais e depois no próprio grupo também eles vão exprimir isso. Então, aquilo que eu chamava a atenção, no fundo é isso, porque vocês sabem já muito bem a forma como usar a palavra de Deus, mas é que nos grupos, os animadores dos grupos de pais, estejam atentos para que haja este equilíbrio, ou seja, partir da experiência, mas depois não falarem apenas eles, como se fosse um espelho, a palavra de Deus ajudasse a eles falarem apenas da sua vida. Mas, no fundo, levá-los a que deixem que a palavra de Deus entre na sua vida e possa iluminar e orientar a sua vida. No fundo, eu convido à conversão, ao encontro com Cristo, a deixar que Cristo transforme a sua vida. Como tem que acontecer connosco, antes de acontecer com eles, não é? Então eu queria aqui, nesta parte em cima, que é dar a palavra à palavra de Deus. Ou seja, que não se fique nestes encontros apenas pelas nossas palavras. Falamos da nossa experiência de vida, há pessoas que até dão o seu testemunho de vida, que se abrem, há grupos em que a Ana já conheceu, num grupo ou no outro, em que as pessoas já começam a conhecer muito bem e no grupo, e depois chegam àqueles momentos em que há pessoas que já põem ali, no meio do grupo, no coração do grupo,
as suas inquietações e os seus problemas e tudo. Abrem-se totalmente. Mas não se pode ficar por aqui. Depois é importante deixarmos e fazermos com que o grupo se sinta tocado pela Palavra de Deus e a Palavra de Deus possa reorientar a sua vida, levá-los a um compromisso de vida e também a este compromisso com os filhos. E, basicamente, a minha parte está. Pois que no fundo é um bocadinho depende qual é que se original. O que o texto diz, o que o texto diz, e mesmo que o texto diz, entretanto, está compreendida aquela profundamente que se pode fazer do ponto de vista teológico e espiritual, e aí, de algum modo, já evita o perigo de nos apropriarmos do texto de forma demasiado pessoal, não é? Sim, porque a leitura da Palavra de Deus é sempre igual. Temos que chegar ao ponto da Palavra iluminar a nossa espírito, o mundo concreto que é cada um de nós. Depois há vários métodos, o SEO divino é um, mas o esquema, no fundo, os toques, o percurso deve ser um pouco esse. Nos encontros de pais está aí, está um pouco parte da experiência humana. Depois, a segunda parte será o momento em que aprofunda-se mais um bocado, a partir das experiências que foram partilhadas sobre um assunto ou outro. A partir dali, tenta-se levar as pessoas a chegarem a uma dimensão mais espiritual. Não sei se já repararam. Claro que pressupomos que, pelo menos no ouvido ou na cultura destes pais, já há um bocado de cristianismo, não é? E então eles aprofundarem, caminharem mais um pouco para o sentido espiritual. E depois aparece a Palavra de Deus para os ajudar a interiorizar e a iluminar a sua vida e a sua experiência de vida. E depois o próprio compromisso destes pais, claro que aí depois não se especifica o compromisso, não é? Mas é em casa, o diálogo com os filhos, e é depois também assumirem-se como cristãos na comunidade e no meio do mundo. Também, já agora, em relação ao encontro de pais, não é isso sugerido a oração inicial e a oração final. Mas fica ao critério do animador. Pronto, sabemos que a oração final é importante também, mas isso fica depois ao critério de cada animador. Aquilo que eu falei há bocadinho, como apresentar. Não era isto. Isto é um esquema conhecido, é um esquema que é apresentado, essencialmente a primeira vez que o vi foi num livro de uma edição das Irmãs Paulinas, já há muitos anos, e que depois foi integrado no 6º Catecismo, que ainda está em vigor, e no curso de iniciação. Este boneco, concretamente, é do livro do curso de iniciação de catequistas, que está editado pelo Secretariado Nacional. Agora, a vantagem para aqueles que não conhecem a Bíblia, como muitos os pais que nos aparecem para trabalhar, a vantagem é isto, simplesmente, vão ver. É realmente a organização, a separação básica, Antigo e Novo Testamento, a organização dentro de cada um dos testamentos, uma certa equivalência, porque reparem, nas prateleiras de cima temos aquilo que é essencial, fundamental para o Antigo Testamento, o Torá, que nós conhecemos como Pentateuco na nossa linguagem normal, e os Evangelhos, que estão também lá os Atos dos Apóstolos, na medida em que é um livro que nos apresenta o início da Igreja, mas os Evangelhos, e depois vai sempre, vai sempre pondo uma certa correspondência entre, por exemplo, cá embaixo vem os livros proféticos, o Apocalipse no Novo Testamento, não é? Claro que ali os livros históricos e os livros sapienciais é mais difícil encontrar tão as epístolas, todas elas, não é? Mas não há uma correspondência assim absoluta, mas há uma articulação dos livros por categorias que depois permite em cada inclusivamente no material do 6º Catecismo atual,
que é o único que ainda existe do conjunto anterior, está previsto, os livros do Novo Testamento estão todos desagregados, para se poderem arrumar nas prateleiras. Mas isto mesmo com adultos pode-se fazer para ajudar as pessoas a compreender a organização. Agora, como dissemos de manhã, não se pode ficar só por aí. Isto é uma parte estrutural da Bíblia que é importante perceber, mas há toda a parte da forma como a palavra nos atinge, que agora o Padre Vasco nos apresentou na reflexão que acabámos de fazer, e na maneira de aplicar a nossa vida, que tem que se ter em conta. No entanto, penso que uma coisa deste género pode ajudar muito. Isto é praticamente uma à parte em relação ao terem isto, quer dizer, ou outras coisas, se quiserem, depois numa folha, por e-mails, uma pessoa por paróquia, se calhar não é preciso mais. E eu comprometo-me a mandar-vos, e depois passam às outras pessoas da paróquia, se quiserem, e podem utilizar à vontade. E é importante termos, no fundo, os Se contactos quiserem pôr toda a gente, de toda a gente, ou pelo menos de cada paróquia. não sei se nas fichas preencheram para o... pronto, agora já pode projetar. Agora, iríamos ver isto, quer dizer, podia-se dizer muitíssimo sobre isto. Há toda uma parte, mesmo que se refere à experiência humana, o conceito de experiência humana na catequese é uma coisa que evoluiu imenso, nós agora aqui não podemos estar a abordar em pormenor. Muito rapidamente ele dizia-vos só isto, sobretudo para quem anda a trabalhar em coisas de catequese há mais tempo. Inicialmente começamos por entender a experiência como um método pedagógico, a partir do concreto para o abstrato, do conhecido para o desconhecido, do mais fácil para o mais difícil, ajudar a compreender. E isto continua a existir, subjacente à nossa utilização de experiência humana. Só que a experiência humana hoje em dia em catequese é muito mais do que isso. E progressivamente veio-se a compreender, havia correntes catequéticas que já há muito tempo defendiam isso, e depois o Diretório-Geral de Catequese veio realmente consagrar essa noção de que a experiência é a nossa vivência concreta. E é nessa vivência que Deus se revela a nós hoje em dia. Não temos visões como os profetas antigos, mas vamos encontrando o Senhor constantemente na nossa vida todos os dias. Portanto, de qualquer forma, vejam, a palavra, nós para falarmos de palavra de Deus, temos que começar por entender o que é a palavra. E a palavra humana, essencialmente, é um meio de comunicação. É o grande meio de comunicação entre nós, seres humanos. E comunicamos o quê? O que pensamos, mas através disso conseguimos comunicar um pouco daquilo que somos. Estão a ver a profundidade que atinge. Por outro lado, sentimos as limitações também da nossa palavra, que nós também vamos sentir na palavra de Deus. Deus utiliza a palavra humana para falar connosco, e como a palavra humana é limitada. Saint-Exupéry tem uma frase num dos livros dele em que diz que gostaria de ser libertado das vicissitudes da linguagem. Não sei se estão a... Quer dizer, a pessoa chegar a um ponto em que compreende que aqueles limites que a própria palavra nos põe não vão até onde a gente queria. Que nós muitas vezes sentimos que há muito mais em nós do que aquilo que conseguimos pôr cá para fora, não é? Às vezes até numa conversa mais profunda com uma pessoa, nós dizemos, não era bem isto que eu queria dizer, mas não consigo, não encontramos o termo, a palavra, a expressão exata. Se transpusermos isto para a palavra de Deus, constantemente nós vemos que, reparem, há os limites da língua em que foi escrita, há os limites dos conceitos ideológicos da época, de toda a cultura que rodeava os autores humanos que foram utilizados, de maneira que tudo isto é uma palavra de Deus, sim, com uma riqueza imensa, mas é uma palavra de Deus que passa através das limitações da palavra humana. E isto eu penso que nós temos de fazer compreender realmente também aos pais com quem estaremos a caminhar agora, porque é um princípio de interpretação. Ora, Deus fala connosco no interior da nossa experiência. Esta citação do Diretório-Geral de Catequese vem na linha de que há bocadinho dizia. É na experiência que Deus alcança a pessoa e a ação. Não sou eu que estou a dizer, inventei isto. Está no Diretório-Geral de Catequese. Está consagrado no documento oficial da Igreja. A experiência de Deus comunica-se através de palavras humanas. É o meio que nós temos.
apesar das limitações, é um meio com riqueza que podemos ter para, de facto, nos transmitir a palavra de Deus. E lá está, de tal maneira, nós estamos ainda nesta quadra de Natal que está a encerrar-se, e vemos muitas vezes e de muitos modos, falou Deus aos nossos pais nos tempos antigos por meio dos profetas, estes dias que são os últimos. Deus falou-nos por meio do seu Filho. É um texto que nós conhecemos bem, do início da carta aos Hebreus, mas de facto nos diz muito. E reparem ali, naquelas tendas, que são tendas atuais dos nómadas daquela zona. Temos o texto de São João, que nós também conhecemos bem, que está escrito de uma forma que não é aquela que conhecemos mais habitualmente. Nós habitualmente lemos isto assim: e o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Mas de facto, a palavra fez-se homem. Estão a ver? Esta palavra, desde sempre, fez-se homem, fez-se um de nós e ergueu a sua tenda entre nós, que é o que a palavra original do Evangelho quer dizer. Veio morar connosco. Reparem que é um povo nómada que, de facto, para quem esta linguagem tem muito, apesar do Evangelho ter sido escrito em grego e num meio cultural já muito diferente daquele, ainda é herdeiro daquela cultura que marcou profundamente aquele povo de Israel. O Evangelho, para falar do Evangelho de São João, em grego para nós todos, mas quer dizer, este São João, que é muito mais tardio e que foi escrito com certeza fora da Palestina e num meio cultural profundamente marcado pela cultura grega. A palavra torna-se visível. Reparem, toda esta capacidade de comunicação que está subjacente à palavra torna-se visível. E temos esta frase, também tirada do prólogo de São João: a Deus jamais alguém o viu, o Filho unigênito, que é Deus, está no seio do Pai, foi Ele quem o deu a conhecer. Aquele homem concreto que eles tinham à frente, que andava pelo meio deles, que vemos aqui nesta imagem, que tocava as pessoas, que se compadecia daqueles que precisavam de ajuda, que ralhava com os que estavam a comportar-se de uma forma errada. Naquele homem concreto, eles tocavam Deus. Isto a palavra de Deus tornava-se acessível a eles. Este texto que aqui está identificado, como vê, Padre James McCarthy, não sei se ele ainda é atualmente, mas era até há pouco tempo, diretor do Secretariado Diocesano de Catequese, Secretariado de Catequese Especial da Diocese de Chicago, nos Estados Unidos. Tem um polo de catequese especial, portanto, quando digo especial, como entendem, é dirigida às pessoas com deficiências, com limitações. É um texto que eu penso que nos diz muitíssimo, de uma maneira muito forte, esta ligação entre a palavra e a experiência. A palavra sem experiência é remota, distante e abstrata. Flutua desligada de nós, sem laços que a prendam. Não tem o cheiro da terra, o calor do fogo, a frescura do vento, a serenidade palpável da água. Precisa de encarnar. Vão ver que, mesmo na nossa catequese, agora não falamos já do que estamos a tratar de catequese familiar, do nosso trabalho com pais. A nossa catequese, os nossos catequizantes, tenham eles que idade tiverem, se a nossa palavra não for encarnada, não leva a nada. Portanto, é necessário realmente esta capacidade de fazer chegar à vida. A palavra atinge-nos na realidade da nossa vida. E a nossa vida é isto tudo que está aqui. O positivo e o negativo. Há bocadinho víamos o positivo e o negativo em relação ao uso da palavra de Deus nos grupos. Mas a nossa vida é feita de experiências boas e más. Não há ninguém que tenha as duas realidades na sua vida. E, portanto, toda a vida, ela, a beleza que nos rodeia, a alegria, assim como a dor, a violência, as dificuldades, as limitações, assim como o amor, o perdão, quer dizer, isto são alguns exemplos, podíamos continuar e encontrar ainda mais. Mas estão algumas coisas que, de qualquer forma, me parecem fundamentais para entender esta realidade. E temos ali os discípulos
Emaús, estão a ver? Que é um dos episódios do Evangelho em que realmente é bem patente esta fusão experiência-palavra. Ali embaixo estão mesmo as ruínas de Emaús. E eles perguntam, não nos ardia o coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na vida daqueles homens que iam profundamente derrotados, desiludidos, sem qualquer esperança já, começa a haver uma caminhada progressiva, foi acompanhando os passos deles pela estrada, não é? E começa a haver essa caminhada que lhes vai dar esperança e que os vai fazer compreender através da palavra. Porque, reparem, o que diz no Evangelho é que o Senhor foi buscar todas as palavras que se referiam ao Messias. Não sabemos que leituras foram, São Lucas não nos diz isso. Nós conhecemos algumas que são textos messiânicos muito conhecidos. E com certeza, provavelmente, os textos de Isaías do servo sofredor, que também foi citado é citado depois nos Atos dos Apóstolos, no episódio de Filipe com o eunuco, e em que os primeiros cristãos viam nitidamente a realização dessa profecia. Agora, Jesus terá ido buscar esses textos, essa palavra de Deus, que para eles era conhecida, e com essa palavra iluminou a experiência deles. Uma experiência de sofrimento profundo, de desilusão, uma experiência em que estava separada essa esperança messiânica da realidade que eles tinham vivido naqueles últimos dias da paixão e morte do Senhor, mas que começa a recuperar a esperança à luz da palavra. A palavra junta-se ao sinal. E o sinal aqui, como sabemos, é o partir do pão. O Senhor entra em casa com eles e parte o pão. A palavra junta-se ao sinal e no seio da experiência surge outra revelação. Esta citação, coitada, lá abaixo, não sei como. Surge outra revelação. Os olhos abriram-se e eles reconheceram. Isto é o modelo acabado de qualquer catequese que nós possamos fazer. É o conseguirmos esta junção palavra-sinal para que no meio da experiência de cada um se encontre a verdadeira revelação de Deus. Claro que isto assim diz-se facilmente. O fazer no dia-a-dia, com os textos com que trabalhamos e com a realidade das pessoas com quem caminhamos, é que é, de facto, difícil. É uma procura para cada caso. Como o Senhor encontrou para estes dois que iam desanimados, destroçados, a regressarem à sua terra, saindo de Jerusalém, assim também nós temos que encontrar para aqueles com quem trabalhamos. Mas é um trabalho, uma pesquisa de cada momento e é um investimento constante que nos é pedido, porque exige muito de nós. E depois da palavra, depois daquele encontro, eles foram cheios de alegria, não é? E foram a anunciar, comunicar. De tal forma que também depois deles se encontrarem com Cristo, eles também farão a sua caminhada, não é? Sem nós estarmos depois preocupados com o resto. Sim, se lhes acham que lhes faz jeito, eu não tenho qualquer problema nisso. Sim, tendo os e-mails é fácil. Fazemos esta base de dados já fica com os mails, enviamos os mails. Depois, quando criar o blog, eu acho que é importante, todas estas experiências que se vão fazendo, coisas novas, ideias novas, que envolvem os pais e qualquer coisa, por exemplo, a Diana, e a aquisição das crianças da catequese visitarem o menino, os doentes levaram o menino a beijar os doentes e os pais disseram assim, nós também queremos ir. E tantas coisas, não é? E experiências partilharam aqui, e é bom porque alarga o leque das ideias e coisas novas e experiências novas que podem fazer, ficamos todos muito mais ricos. E podemos enviar estas coisas. E mesmo outras experiências que foram aqui focadas e que não são diretamente com este tipo de catequese familiar, mas que são experiências que são feitas nas vossas paróquias e que são tentativas de envolver a família
e nós aqui até à parte, aqui em vários lugares, tivemos a conversar sobre isso, eu penso que é sempre útil, porque são maneiras de ajudar outros a desbravarem caminhos numa procura em que todos estamos empenhados, penso, não é? Porque todos nós sentimos na catequese, e daí surgir bastante esta tentativa de catequese familiar, todos nós sentimos que uma das lacunas tremendas das nossas catequeses é a falta de participação dos pais e a falta de empenhamento dos pais, o alinhamento dos pais. Andamos à procura de maneiras de desenvolver, uns vão encontrando algumas mais positivas e mais concretas, outros não conseguem, se tiverem aquela ideia pode ser que consigam pôr em prática e que a coisa vá para a frente. Acho que é sempre útil. E creio que vale a pena mencionar também a realidade experiencial que, entretanto, se vai verificando, que é o facto de a sociedade estar bastante confusa em termos de orientação. E há pais que, com uma criança muito frágil, ou quase sem crença, mas procuram uma orientação para os filhos. E nesse caso trazem-nos à catequese e, no caso de alguns deles, mesmo a preocupação de entrar na dinâmica para verem um pouco do caminho a seguir em termos de educação. No nosso grupo isso falou-se um pouco, mas creio que em termos de realidade experiencial nós estamos um pouco aqui também. Agora, também, não sei se por acaso nem falamos sobre isso, mas na medida que está pensado num outro encontro destes para abril, eu penso que é capaz de valer a pena, daqui até lá, verem um bocadinho quais são os campos em que vos interessava mais, fosse desenvolver a temática e assim, que nós também poderíamos ajustar esse encontro às vossas necessidades concretas e àquilo que sentem que será mais útil para o vosso trabalho, pelo menos as pessoas que já estão a trabalhar com a experiência. Mas mesmo nas outras, através da experiência que têm com pais, por exemplo, aqui no nosso grupo de profissão, as pessoas que não tinham estado a ter diziam, não temos tanta experiência, mas temos experiência de trabalhar com pais em reuniões de pais em outros momentos. Portanto, qualquer coisa que vos pareça que seja útil, podíamos fazer chegar, nós, de acordo com isso, iríamos tentar estruturar esse encontro. Depois mesmo, através dos mails, ao enviar os mails, eles podem sugerir e debatar. Daqui até lá ainda decorre mais um tempo, podem surgir. Não sei o que depois, esse de abril também fazemos uma avaliação deste segundo bloco e depois também lançamos para o terceiro, a última etapa, não é, deste primeiro ano. E depois teríamos que pensar, se calhar, no final do ano, para fazer a avaliação deste primeiro ano e aderir também a apresentar o segundo ano, no ano final do ano pascal. Mas depois, no próximo, já vemos isso. Nós vamos dar as propostas, eu tenho do quadro Vasco e vou ter para a catequese, não é? Para o secretariado. Como? Assim, no dia 28. Eu, a catequese, não vai parar a mim, mas posso lhes dar. Para o secretariado da catequese? Pois, mandei para a catequese, só depois do secretariado me remeterem para mim, porque eu não tenho. Mas estava naquele contato, não estava? Estava no contato, não sei. Tá. Mas a gente não vai enviar isso. Não, mas Sim, mesmo mas se nós também já ficamos com vontade, já é mais fácil. Mas depois pode-se criar aqui um grupo de catequese familiar. Está lá, está. E envia-se depois tem esse contacto de todos, até mesmo entre vocês. Sim, sim. Depois pode, por exemplo, imaginemos que São Brito partilha qualquer experiência que fez e em Anga decidem pedir, e então contactam diretamente, podem dizer, diga-nos lá como é que foi isso. Não, desta. Também é. Isso é uma das possibilidades que temos hoje ao nosso alcance, não é? Pois, é Agora é fácil. possível, mas agora realmente nos facilita muita coisa. Pois estas coisas entre cresce, não é?
Entretanto, também a ideia que eu tenho é que nesse possível espaço comum, não é? Se vá traçando lentamente um pouco, porque essas coisas depois também esquecem e passam, um pouco a memória deste projeto que vai nascendo, não é? E aí também depois se possam partilhar não só estes encontros que temos, que são sempre o início de um projeto, mas depois aquilo que se vai fazendo nas próprias paróquias e onde, não sei se será bloco que eu escrever, não é? Mas onde depois cada paróquia pode pôr ali partilhar também as atividades que fez. E assim não só para mostrarmos, mas acho que é uma forma também de testemunharmos e alguém que anda à procura, este testemunho pode ajudar a mostrar. Afinal, aqui não há muita gente, não é? Pronto, da nossa parte, está a partilha feita. E vocês não desanimem, com a força do Espírito Santo, sempre em frente. E eu acho que já é um grupinho que estivemos aqui a ser este início, com estas experiências pilotos, já foi um grupinho muito bom, não é? Podíamos estar mais, porque viessem os Viana, os 4 que faltaram, já íamos para a carta escrita, não é? Acho que é muito bom. E cantaremos, a própria cantaremos. Crianças e famílias a trabalhar mais. Se calhar estamos, neste momento, serão uma média de 70 famílias, talvez, em todo o país. Parece que não, mas já 70 famílias já é a fazerem, se conseguirem fazer a caminhada de 3 anos, é muito bom. E assim, sucessivamente, para o ano, se calhar serão muitas mais. Vamos ver. Há dioceses como a Diocese do Porto, não é? Que o objetivo do Secretariado Diocesano é que no próximo ano, pelo menos em cada vigararia, haja uma paróquia com experiência da catequese familiar. E há outra diocese que também tem esse objetivo. Ou seja, o Secretariado logo se incentivar a que pelo menos uma. Isso significa que para o ano podemos já estar com outras dimensões. E nós, as paróquias, estão a fazer essa experiência também. Se calhar para o ano já se calhar vão aderir muitos mais pais, não é? Um testemunho dos outros que andam. Vamos ver. Obrigado por nos ouvirem e partilharem connosco também. E ao Padre João também por esta sua presença.